Tem método. E o Paulinho da Força? Olha, Paulinho da Força, sem força. Paulinho da Firme Força e está fraco. enfraquecido. Como gira agora? Andando ele tá. Ele tá falando com todo mundo, conversando com todo mundo. Esteve ontem com a turma do PL, com Valdemar Costa Neto, com Sóstenes Cavalcante, com Flávio Bolsonaro, defendendo o seu projeto que ainda ninguém conhece, em busca de um consenso para a anistia, que não tem anistia, para anistia, que é da dosimetria, revisão de penas, diminuição de penas, o que é uma prerrogativa do parlamento. Difícil está fechar um consenso para que isso avance. Rafael Procópio. Talvez o Paulinho da Força esteja sem força porque anda muito. E aí? Bom, Andreas e Michele, o que a gente tem é que ele está tentando ainda conversar, né? Disse que já tinha ontem nessa reunião que ele teve aqui na Câmara dos Deputados, não só com o PL, como o PSD de dado também, falou com alguns líderes desse partido, o maior partido, podemos dizer agora nesse momento, do Centrão, disse que já tem um entendimento médio do que os principais líderes pensam sobre esse assunto da anistia e que muito em breve, não deu um prazo, mas disse que muito em breve vai apresentar esse relatório, enquanto continua a ouvir os líderes que restam e algumas personalidades políticas que são interessantes para falar sobre essa questão. Uma delas é José Dirceu. Ele disse ontem que iria procurar o ex-ministro, o ex-deputado federal, para entender qual é a posição dele sobre essa questão da anistia, mesmo que a posição dele fosse completamente contrária. Disse que tem valor uma opinião de José Dirceu nessa questão, fora que ele também pode influenciar algumas alas da base do governo, lembrando ele que é um petista histórico, né? Essa conversa, pelo menos até a última atualização que a gente tinha, era que José Dirceu tinha afirmado que não tinha sido procurado ainda por Paulinho da Força, mas então as articulações nesse sentido seguem. Ele disse que está muito próximo de terminar esse relatório dele e sobre as articulações com o Senado Federal, que a gente falou na nossa outra entrada, que existe ainda uma ruta entre as duas casas, não estão andando no mesmo passo, não no mesmo compasso. Então, disse que isso vai ficar a cargo do presidente Hugo Mota, que já conversou ontem, inclusive, sobre esses diversos assuntos com o presidente Davi Alcolumbre. Ele disse que assim que terminar de conversar com todo mundo, falando de Paulinho da Força, vai apresentar o relatório. Ele fez até uma brincadeira na coletiva de imprensa que deu ontem aqui na Câmara dos Deputados, que o relatório dele não vai ser igual ao voto do ministro Luiz Fux. Disse que vai ser direto ao ponto, direto e reto, vai falar muito claramente sobre qual é a intenção dele nessa modificação no texto de 2023 do ex-prefeito do Rio de Janeiro e deputado Marcelo Crivella. O que ele tem falado, que a gente já trouxe aqui algumas vezes, que essa matéria não vai tratar de anistia ampla e restrita, como o PL quer, e o PL continua dizendo que se não for dessa forma, não vai apoiar nenhum texto. Segundo ele, não é nem por conta de divergências aqui dentro do parlamento, mas sim que se a Câmara aprovar, o Congresso aprovar uma matéria que trate de anistia ampla e restrita, sabe que todo esse trabalho que ele vem tendo vai ser inútil, vai ser nulo, porque é uma matéria que vai ser barrada no Supremo Tribunal Federal por conta da inconstitucionalidade. Então a gente está esperando agora essa confirmação da palavra de Paulinho da Força, que diz que está muito perto de apresentar o relatório final dele e falta pouca gente para ele ouvir e dar os finalmente sobre esse relatório desse projeto polêmico. Tem uma coisa interessante aí, Rafa, sobre a projeção desse futuro no mundo real. Eu acho que em algum momento, tendo chegado até aqui, o Paulinho da Força vai apresentar um texto, vai apresentar uma proposta. O PL ligado ao Eduardo Bolsonaro, que eu chamo de eduardista, o bolsonarismo eduardista, já deixou bastante claro que não tem negócio, que não tem composição. Identifica até algumas armadilhas na ideia de, não, deixa votar, a gente apresenta um destaque, aí tenta, por meio desse destaque, fazer prosperar a nossa ideia. Eles dizem que isso é uma armadilha, quem acredita nisso está sendo enganado, eles debelam essa possibilidade, os eduardistas. Por outro lado, tem um conflito aí com Flávio Bolsonaro, o senador, que disse, e aí ele está aqui, está sentindo isso, que disse que, sendo talvez inevitável a apreciação desse texto, que eles precisariam usar os expedientes legislativos, usar o processo legislativo para tentar destacar e mudar o texto. Então tem um conflito aí entre o entendimento de como lidar com essa anistia, que não é anistia, de dois filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito interessante isso. Valeu, Rafael Procópio volta daqui a pouco, Michele Trombelli. É isso, valeu, Rafa.